Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado. A gente inicia mais uma semana. Essa semana é uma semana bem importante, né? Nós temos aí a fechamento no mês de outubro e o início do mês de novembro. Eita ferro! Fechamento de outubro e início de novembro. Então nós temos alguns indicadores, né? Nós temos decisão aí de política monetária, tanto dos Estados Unidos quanto lá no Japão, enfim. Nós temos também diversos indicadores e balanço de empresas, né, que são bem interessantes aí para o nosso Ibovão da Massa e também lá nos Estados Unidos, beleza? Bom, na sexta-feira nós tivemos algumas falas aí que não caíram tão bem assim no mercado, o mercado acabou reagindo mal, né? Então fechamos ali a 113 mil pontos e já já vou explicar o que aconteceu, beleza? Antes de mais nada, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimentos da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você ainda não tem conta na XP, eita, engasguei. Se você não tem conta na XP, né, então não deixe de clicar aqui no link de abertura de conta. Aqui não paga nada, não tem taxa de manutenção. Assim que aparecer na minha base de dados, entrarei em contato com você para a gente marcar uma reunião, né? E essa reunião eu vou entender o seu perfil de investidor, o seu momento de vida e o seu objetivo futuro, para que a gente possa traçar a melhor estratégia. E todo mês fazermos aquela reunião, aquela revisão da carteira para ver se vamos precisar mudar ou não a estratégia, tá bom? Bom, e se está chegando aqui agora no canal também, não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificação, dar aquele like, compartilhar esse vídeo com a maioria dos seus amigos, até porque, né, esse Morning Call precisa chegar a mais pessoas, né? Então, aquele amigo que você sabe que investe na bolsa, que tem uma inclinação a aprender um pouco mais, esse Morning Call é o Morning Call que ele precisa, certo? Aqui são fatos e dados sem viés, aqui a gente não vai falar sobre viés de compra nem de venda de ativo. Então, todos os ativos que a gente mencionar aqui são meramente estudos e fatos e dados, beleza? Tem a carteira do Descomplicando Finanças. Essa carteira não é para você copiar a carteira, sim para você entender o que está por trás da carteira. O que está por trás é aquela velha forma que eu sempre menciono para vocês. Disciplina mais paciência faz com que você possa, sim, transformar os seus objetivos, chegar até os seus objetivos patrimoniais, tá bom? Bom, então, sem mais delongas, a gente vai aqui direto para o vídeo. A gente vê ali Ásia e Oceania majoritariamente no campo positivo, né? Ali levemente positivo, destaque ali até mesmo para Hong Kong em uma questão que foi as empresas de tecnologia que acabaram puxando um pouco mais e reduzindo as perdas que as empresas do setor financeiro acabaram jogando para baixo, né? Então, o balanço que veio do HSBC não veio tão bom assim quanto a galera esperava, né? Apesar de ter vindo no campo positivo, mas não veio tão forte quanto a galera esperava. Então, acabou cedendo um pouco mais ali e as empresas do setor de tecnologia acabaram salvando a pátria, né? Saiu as vendas no varejo da Austrália, as vendas aumentaram em 0,9% em relação ao mês anterior, e acelerando também ali um pouco sobre o ganho, né, revisado para cima de agosto, que foi 0,3. Então, as vendas no varejo na Austrália caminhando para um ponto positivo, né? Então, mostrando ali dados positivos, porque a Austrália é uma economia bem importante também ali na região. Então, vale ressaltar também a questão da Austrália, beleza? Bom, olhando para a Europa majoritariamente também no campo positivo, acho que na sua maioria, na sua totalidade ali no campo positivo, todo mundo, né, repercutindo aí a questão da expectativa sobre algumas decisões, né? Saiu também ali na Europa a questão da economia, né? A economia alemã ela contraiu 0,1% no terceiro trimestre, sendo que essa revisão, essa queda, essa contração, ela veio menos do que a galera estava esperando. Então, isso acaba animando um pouco mais. Dado todas as circunstâncias em relação à elevação dos juros, à inflação alta, isso acaba indo também com bons olhos, né? Então, a galera acaba tomando, né, gerando um risco bom, né? A galera comprando um pouco mais, até porque a semana passada foi uma semana de fortes liquidações, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, essa retomada, seja
chega a ser até técnica, né? Vamos botar dessa forma, e não por fundamentos de fato. Até porque os balanços estão vindo bons, mas estão vindo muito mais mistos, né? Alguns bons, outros ruins, até porque nós temos um BCE ali mais agressivo, né? Apertando mais a economia. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas reuniões, na próxima decisão do BCE. Nós temos essa semana decisão do Fed, né? Do Banco Central lá da Inglaterra. Nós temos também o Banco Central do Japão, que vai também fazer a sua reunião e vai decidir. Então, isso tudo impacta, né? Então, é uma semana que a galera vai ficar um pouco mais atenta aos movimentos dos indicadores para que venhamos a ter aí um resultado sobre a decisão das políticas monetárias, porque se o Fed definir, todo mundo, na minha opinião, né? Eu acho que não só na minha opinião, mas na opinião da grande maioria dos analistas, todo mundo vai aguardar o Fed. Todo mundo vai aguardar o Fed. Então, é difícil alguém tomar uma decisão assim antes do Fed. Bom, olhando lá futuros americanos tendenciando uma abertura fortemente positiva, né? A galera comprando bastante ali, muito influenciada nessa sessão europeia e na sessão asiática também. Então, também voltando para uma questão de uma retomada técnica, né? Porque teve aí uma alta, uma forte queda, né? Vamos botar assim nas últimas semanas. Opa. Pronto. Vamos falar aí do nosso bovão da massa, mas antes eu vou trazer para vocês que a gente vai acompanhar sim Treasuries de 10 anos de rendimentos. Ele volta a ter uma leve inclinação aí para cima, porém trabalhando abaixo dos 4,90, né? Estão trabalhando abaixo dos 4,90. Os rendimentos estão positivos, né, nessa sessão agora. Lembrando que ainda tem a abertura do mercado norte-americano às 10h30 da manhã. A semana está começando, porém, o problema fiscal, né, que quando a gente olha ali nos Estados Unidos, que aí eu já vou começar a falar de Estados Unidos e a gente vai falar também do nosso bovão da massa, né? Porque lá nos Estados Unidos nós temos um problema fiscal, né, onde o governo faz uma política fiscal mais expansionista, sendo que o Fed, Banco Central, está fazendo uma política contracionista, né? Então, uma política mais restritiva, tirar dinheiro da economia. Então, esse risco fiscal que acaba acontecendo e levando boa parte, né, impactando em boa parte dessa curva de juros aqui, jogando os treasuries de lá para cima, isso pode interferir na decisão do nosso Copom aqui. Não só isso, quanto também as falas, né, do nosso presidente Lula. Ele acabou mencionando o seguinte, né, eu estou aqui no semanal, o semanal do Ibovão da Massa ficou levemente positivo, 0,13% de alta. E o que o Lula falou na sexta-feira? Sexta-feira, a fala do Lula que basicamente impactou, né? Nós tínhamos aí um Ibovespa caminhando aí para o campo positivo, né? Vou botar aqui no diário também para vocês, né? Figurando aí levemente positivo, só que depois nós tivemos aí a fala dele e para alguns jornalistas mencionando que o mercado é meio ganancioso, né, em cobrar o resultado das contas do governo. Lembrando que esse resultado das contas do governo foi mencionado pelo governo, né, antes de se tornar o atual governo, nas propostas. As propostas para ganhar a eleição e logo depois também que ganhou a eleição, falaram que zerariam o déficit fiscal. As falas do ministro Haddad, as ações do ministro Haddad e da ministra Simone Tebet são todas voltadas a zerar o déficit fiscal em 2024. Na reunião lá do FMI, que nós tivemos há um tempo atrás, o FMI chegou até a ressaltar isso, né? Chegou a ressaltar o bom desempenho do Banco Central brasileiro, né? O Roberto Campos Neto, estão fazendo um excelente trabalho. Ressaltou também o trabalho do fiscal aqui no Brasil, que começou a melhorar com as ações, porém, o déficit fiscal, a zeragem, né, isso ocorreria lá para 2025, não 2024. Né? Então, já haviam mencionado isso. E a ala econômica do governo continuava mostrando que iriam correr atrás do déficit zero. Então, a fala do Lula
com as falas e as ações da sua equipe econômica, acabam entrando em contradição. Então, o mercado, começa a olhar isso não com bons olhos, porque muita gente fala assim, pô, mas é novidade, Vini? Não, não é novidade isso. Todo mundo, ninguém acreditava, pelo menos no mercado, ninguém acreditava que iria zerar o déficit até 2024. Porém, nós acompanhávamos as ações da área econômica do governo, aumento de arrecadação e tal. Controle de gasto não houve. Né? Mesma coisa nos Estados Unidos, somente gastos. Então, aumento de arrecadação. Isso acaba gerando um problema. Né? Por quê? Quando nós temos esse problema da não zeragem do déficit, ainda quando nós temos aí o Campos Neto elogiando a área econômica, que as atividades, as ações que estão fazendo, gera um equilíbrio das contas fiscais, pelo menos caminhar para um equilíbrio das contas fiscais, isso também está na pauta, vamos botar assim, está em uma parcela da redução da taxa Selic. Temos espaço para essa redução da taxa Selic? Temos espaço da redução da taxa Selic. Porém, se o rendimento dos treasuries continuar subindo e a gente vê que essa questão do controle das contas públicas não vir, isso pode reduzir aí, né, as discussões, pelo menos as intenções de manter o ritmo de corte de 50 base points. Temos espaço? Temos espaço. Porém, a gente tem que ficar atento a isso. Né? Então, a escalada dos treasuries americanos, isso pode reduzir espaço, porque aí, se o Banco Central tirar esse diferencial, né, entre Estados Unidos e Brasil, isso pode fazer com que tenha uma fuga de capital para lá. Né? Digamos aí os treasuries americanos batendo na casa de 5%, 5,3% no ano que vem. Então, a gente pode sim ter uma fuga de capital. Por outro lado, nós temos ações aqui que também estão mais baratas. Então, se o Banco Central reduzir muito a taxa de juros aqui e reduzir muito esse diferencial, pode não ser tão interessante. Aí vai ter essa fuga. Então, provavelmente, muitos analistas aí já começam a precificar essa taxa de juros, vamos botar assim, ali na casa de 11%, 11,2%, 11,25%, e não abaixo dos 11%, né? Onde muitos já falavam em 9,5%, muitos falavam em 10%. Então já começa a ficar um pouco mais estreito essa tomada de decisão, beleza? Bom, olhando aqui nosso Bovão da Massa, no diário continua nessa lateralização, nessa reversão aqui, né? Então nós tivemos uma subida, estamos agora numa correção, as médias móveis continuam inclinadas para baixo, porém a média móvel de 200 períodos levemente inclinada para cima. Então começa a fazer, não sei nem como eu vou fazer começa a fazer aqui basicamente uma pressão, né? Então, perdendo essa região porque está mais propício a essa perda, perdendo essa região, pode vir buscar aqui a casa dos 109 mil pontos, porque no semanal é onde está basicamente a nossa média móvel de 200. Eu gosto de trabalhar muito com a média móvel com o semanal, né? No semanal. Certo? Então, perdendo essa região, pode vir buscar aqui. Vini, acabou o mundo? Não. Você está com renda variável, aguente a volatilidade. Renda variável tem volatilidade, certo? Bom, com isso, né, eu já falei ali do Lula, então isso não caiu tão bem. Mesmo assim, muita gente acaba acreditando que essa semana possa vir uma semana de ganhos, apesar de ser uma semana que tem muita apreensão por parte das decisões dos bancos centrais. Então, muita gente vai tomar risco, mas um risco mais controlado. O que aconteceu aqui com o nosso doleta, né? O nosso dólar, lembra que eu falei, para reverter aqui, né? Teria que perder essa região dos 4,80. Segurou aqui nos R$5. Né? Então, ainda continua segurando os R$5. O fechamento na semana está acima da média móvel de 10 períodos, acima da média móvel de 20. Vamos ver o que vai acontecer. Então, hoje, a gente olhando o doleta, a gente está com fundos ascendentes. Se a gente ganhar aqui, se a gente tiver um topo, vamos botar um topo não, né? Uma semana onde o dólar venha trabalhar acima aí dos 5,6, né? Buscando aí os 5,10,
a gente pode ter sim uma confirmação de topos e fundos ascendentes. Então, trabalhando aqui, região, beleza? Revertendo aí a tendência e buscar novamente ali os 120, né? Conforme buscou naquela montagem, né, de proteção que a galera fez. Beleza? Então, o dólar subiu, recuou, voltou a subir, está recuando. Vamos ver se vai reverter essa tendência ou não, né? Bom, trouxe aqui alguns ativos, né? Antes da gente mencionar, vou botar lá como é que ficou, né? Na sexta-feira, nem botei aqui. Nossa querida Vale aí acabando impactando bastante, né, no nosso Bovão da Massa, 3,5% de alta. Os incentivos, os estímulos que acontecem lá na China acaba favorecendo muito o minério de ferro. Vamos ver se vai dar continuidade, eu acredito que provavelmente vai. Né? Então a gente precisa desse minério de ferro mais forte. E a China começando a despertar mais na questão imobiliária, né? Lá nós tivemos a questão da Evergrande, hoje caiu na casa de 10%, né? Então ainda tem alguns pontos muito complicados no setor imobiliário e no setor de construção civil. Mas as ações estão indo bem, né? Estão pelo menos trazendo a nossa querida Vale para cima. Depois eu vou botar o gráfico da Vale aqui. Nós tivemos o setor de petróleo cedendo, né? Apesar da sexta-feira a escalada lá entre Hamas e Israel terem aumentado, né, as tensões, os conflitos continuam, muita gente dando opinião ali, tentando contornar a situação, mas muita gente buscando muito mais outras coisas do que realmente resolver a situação. Então, aqui a gente só tem que acompanhar o que pode acontecer. Se vai escalar essa guerra no Oriente Médio como um todo, aí pode sim impactar na cotação da commodity, como aconteceu na sexta-feira, mas a nossa querida Petro acabou tendo um foco muito mais no cenário interno do que no externo. Certo? Então, a nossa querida Petro caiu aí quase que 1%, a PTR4, né? Preferencial 0,73%, PRIO 0,5%, e a PTR3 aí 0,72%. Aqui com volume financeiro bem menor, né? O setor financeiro também apanhou bastante, muito impactado por essas questões, porque a fala do Lula, ela impacta no fiscal do Brasil. Né? Impactando no fiscal, isso impacta em taxa de juros. Então, se diminuir as expectativas de uma continuidade de uma redução de 50 base points, ou diminuir a questão de até quando vai a redução, o corte, porque não vai chegar nos 2% que nós tivemos no Covid. E são isso. O Brasil não tem cenário para a taxa de juros de 2%. A gente vai ver dólar lá aos R$ 7,00, R$ 8,00, inflação também na casa do chapéu. Então, vamos ver até onde vai. Então, essa expectativa de até onde vai o corte da Selic, isso prejudica também o setor bancário. Né? Lembre-se que o banco vende crédito. Então, quanto mais caro é o crédito, menos pessoas ávidas a comprar, né, tomar crédito no Brasil teremos. Beleza? Então, essa questão que todo mundo fala, juros altos é bom para o banco. Nem sempre. Nem sempre. É oferta e demanda. Vou trazer aqui para vocês também. Vamos falar primeiro de Petro e de Vale. Vale teve uma semana magnífica, né? Magnífica. É uma das ações que eu vejo assim que com bastante oportunidade, né? Não é recomendação de compra. Né? Por que eu falo isso? Olhando aqui comportamento de preço, ela está lateralizada, assim como o nosso Bovão da Massa. Só que o Bovão da Massa está aqui na ponta alta do caixote e o Vale está na ponta baixa. Vale é uma das principais empresas do Bovespa, né? Apanhou bastante por indefinições, incertezas na China, né? Mercado imobiliário, mercado de construção civil. China é o maior cliente, né? Vamos botar assim, da Vale, né? A Vale é uma das maiores produtoras de minério do mundo, né? E China é um dos maiores compradores de minério de ferro do mundo. Então, China deslanchando, Vale tende a crescer. Onde que estaria aí um ponto bom aí para uma reversão acima aí dos 71, né? Ganhando os 71 seria bom. Mas o que aconteceu na semana? Média móvel, né, o fechamento acima da média móvel de 10 períodos, acima da média móvel de 20 e acima da de 200. Excelente. Então,
Vamos aí, foi um ponto positivo para a Vale, né? Então, Vale conseguiu segurar o Ibovespa aí em 0,13% de alta. Petrobras na semana, nós tivemos uma semana negativa. Muita gente falando, agora acabou Petro. Obviamente. Obviamente não, desculpa. Uma recuada é natural, né? Uma semana aí de recuo é natural, porque Petro teve uma deslanchada nesse ano fenomenal, né? Fenomenal. A gente está falando aí da mínima à máxima, vou botar assim, de 112%, né? Da mínima até a máxima do ano. Então, é natural alguns recuos. Foram algumas semanas, né? Depois aí de março, somente algumas semanas nós tivemos aí de uma Petrobras levemente negativa, né? De recuos bem moderados em Petrobras, certo? Oncoclínicas, me pediram oncoclínicas nesse final de semana, né? E é um ativo que, vou confessar para vocês, eu gosto do case. Se você ainda não estudou o case de oncoclínicas, dê uma estudada. Entra lá no site da RI, entenda um pouco mais sobre o ativo, acompanhe os balanços, né? Eu pego os resultados da Oncoclínica e analisem com carinho a Oncoclínica. Não é recomendação de compra, não. Mas como me falaram, me pediram, eu já tive a Oncoclínica na carteira, na minha carteira pessoal. Não tenho mais a Oncoclínica, mas estive lá em 2021 ou 2022. Tem até aqui, ó, as marcações. Cheguei a fazer até alguns trades também. Tem aqui, né? Tem mais um pouquinho aqui também, 10%. Então, nós já tive já Oncoclínica na carteira. Foi aqui em 2020, finalzinho do ano de 2020. Acabei comprando aqui. Teve esses 10% aí. Mas foi simplesmente um swing trade, né? Bom, o que está acontecendo aqui com a Oncoclínicas? A Oncoclínica chegou até a mínima dela, né? Vou botar aqui. Foi a mínima da ação, batendo aí R$4. Né? Está em topos e fundos ascendentes, mas a média móvel de 10 períodos querendo cruzar de 20 para baixo. Né? Querendo cruzar de 20 para baixo. Se perder essa região aqui dos 8,70, aí tende a vir buscar aqui, ó, os 4,20. Só que aí nós temos no diário, né, outros pontos. Na verdade, não temos outros pontos. Se perder é a ladeira abaixo, né? Olhando em termos de comportamento de preço. O que impacta aqui em Oncoclínicas? Taxa de juros. Iguaizinhos às outras empresas de crescimento, né? Que é a Oncoclínica. Se atente ao volume negociado da empresa, avaliem, estudem. Né? Não estou dando recomendação de compra, tá bom? Bom, vamos aqui agora para o nosso calendário. Nós tivemos aí o PIB, né, lá da Alemanha, então veio menos 0,1%, né, o PIB trimestral. O consenso era uma queda de 0,3%. Então, caiu menos do que o esperado. Mesma coisa aconteceu com o anual. Então, isso é visto como positivo, dado aos problemas que a gente já tem. Problemas não, né? As ações, né? A subida de taxa de juros do BCE, a inflação alta, enfim. Então, foi visto como positivo. Temos hoje aqui no nosso Brasil, IGPM vai sair hoje, né? Então, aí o anterior foi 0,37%, o consenso é um aumento de 0,61%. Se vier um pouco abaixo do consenso, né? Pode vir até aqui acima, mas se vier um pouco abaixo do consenso, pode ser visto como positivo. Certo? Saldo orçamental nominal, nós temos dívida bruta em relação ao PIB, isso aqui é importante, né? A nossa dívida bruta em relação ao PIB, porque isso aqui impacta no fiscal, impacta nos DIs, isso pode também fazer com que o mercado venha a ceder um pouco mais, certo? Nós temos aqui índice de manufatura, né, lá em Atlanta, em Dallas, desculpa. Nós temos PMI na China mais tarde e nós temos o Boletim Focus, que vai sair logo hoje pela manhã, beleza? Nós temos aqui decisão da taxa de juros pelo BOJ, pelo Banco Central japonês, né? O consenso aqui tem uma manutenção nessa política monetária ultra acomodatícia, mas o Kazuo Ueda, né, ele já havia mencionado que poderia sim o Japão sair dessa política monetária. Então vamos aguardar o que isso pode impactar. Por quê?
Se o Japão sai dessa política, isso vai impactar nos rendimentos dos treasuries. Isso, tá? Bom, nós temos aqui CPI, crescimento do PIB lá na zona do euro, né? Nós já tivemos dos Estados Unidos, a economia veio forte. Taxa de desocupação do Brasil, amanhã, que também é bem interessante, a gente precisa acompanhar. A PMI de Chicago, nós temos PMI Caixin, né? Mais dados econômicos lá vindo da China, vamos ver o PMI industrial. Nós temos aqui juros da hipoteca de 30 anos na quarta-feira. Nós temos produção industrial aqui no Brasil, variação do emprego ADP, né, dados de emprego norte-americanos. Nós temos ADP, nós temos o payroll na sexta-feira, na quinta-feira nós temos pedidos iniciais de seguro-desemprego. Então, nós temos bastante indicadores, né? PMI industrial global aqui no Brasil. Nós temos também PMI de manufatura lá nos Estados Unidos, ofertas de emprego, JOLTS, né? Então, ADP e o JOLTS saindo aí. PMI industrial, variação de estoque de gasolina, balança comercial aqui no Brasil e a decisão aqui sobre a taxa de juros do Fed na quarta-feira, dia 1º de novembro. Todo mundo vai ficar de olho nisso, né? Nós temos aqui também a decisão sobre a nossa taxa de juros, né? O nosso Copom, consenso aí de uma redução de 0,50%, o que já foi contratado, né? Meio que contratado na reunião anterior. E aqui do Fed é uma manutenção, né? Então, vamos acompanhar. Quarta-feira sempre é o divisor de águas ali da semana. Na quinta-feira, feriado aqui no Brasil, e nós temos aí a política de decisão, né? A taxa de juros pelo BOE, né? Banco Central da Inglaterra, né? Depois nós temos aí pedidos iniciais de seguro-desemprego. E na sexta-feira, né? Imprensado aí com o nosso feriado, nós temos o payroll, né? O payroll e uma série de PMIs lá dos Estados Unidos. Beleza? Então, muita atenção essa semana, porque é uma semana repleta de resultados de empresa, balanços de empresas, decisão de política monetária. Nós temos indicadores econômicos, né, de atividade econômica, que vai sair dos países. Então, muita atenção com isso. E nós temos um feriado na quinta-feira, certo? Então, muita atenção com as operações de você do day trade. Muita atenção. E você do longo prazo, acompanhe, porque vai ter volatilidade e essa volatilidade pode trazer oportunidade. Então, faça um bom stock picking para entender qual seria o seu preço teto e aonde tem um upside mais favorável para a sua carteira. Bom, qualquer dúvida, entre em contato com o seu assessor de investimentos. Meus clientes já têm aí a sua assessoria, né? Então, os aportes que estão acontecendo, a gente vai fazendo rebalanceamento da carteira, nossa estratégia se mantém, né? A estratégia de cada um, já revisei tudo aqui no final de semana. E vamos lá agora para início dessa semana, aí, fechamento de outubro e início de novembro, e tem bastante coisa para acontecer. Bom, então forte abraço pessoal e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!